Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja Deus. Com este salmo, nós iniciamos essa transmissão do programa Semeando a Palavra de Deus, e desde já eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, a sua casa, e grato nós somos a Deus, por estar aqui mais este domingo para transmitir, esta palavra que, como diz o salmista lá no Salmo 119, no versículo 105, lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja Deus. Então nós estamos alegres porque o Senhor preparou mais esse abençoado dia para nós estarmos aqui para a transmissão do programa Semeando a Palavra de Deus, que tem alcançado pessoas de diversas localidades, de outros credos religiosos, pessoa crê de uma outra maneira, mas tem aberto aí o espaço, na sua casa, no seu trabalho, para ouvir a palavra de Deus, que é lâmpada para os pés. Então, quando a lâmpada, está acesa ali diante dos pés daquele que caminha, ele não tropeça, porque ele vê onde pisa, Então o salmista faz esta comparação, dizendo isto, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja Deus. Então que Deus te abençoe, agradecemos aí aos irmãos e amigos que têm nos acompanhado, nesta programação dominical que fazemos aqui por Cruz das Posses, mas que tem alcançado aí diversas localidades, Ontem à noite, foi realizada a ceia do Senhor ali na cidade de Jaboticabal, Também saudamos com a paz do Senhor Jesus, nosso amado pastor Isaías e toda a igreja daquela cidade, aonde foi realizada ali a ceia do Senhor, E que Deus abençoe, as demais localidades que ainda vão realizar aí a ceia do Senhor, data importante, aonde comemoramos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E este é um momento aguardado, por aqueles que creem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há de se manifestar para buscar aqui nessa terra um povo seu, como diz a carta a Tito, um povo seu especial e zeloso das boas obras. Louvado seja Deus. Deus abençoe os irmãos que têm cooperado com a realização deste trabalho maravilhoso que é esta programação, Semeando a Palavra de Deus. Agradecemos o nosso irmão Zé Roberto, que está sempre presente, nos auxiliando, aqui nos bastidores, também o nosso irmão Francisco, que Deus possa recompensá-los, grandemente. Louvado seja Deus. A nossa saudação, também sempre está aqui conosco o nosso irmão Adalberto, mas hoje creio que deve estar de viagem, a trabalho, e que o Senhor possa guardar o irmão, por onde quer que o irmão passar. Louvado seja Deus. Mas estamos aqui, irmãos, pela graça de Deus, reunidos, também o irmão Silvio constantemente, está aqui conosco também, sempre trazendo uma palavra, e se encontra também ausente aqui, mas estamos no mesmo espírito, Louvado seja Deus, que Deus possa recompensar a cada um. Hoje estaríamos recebendo aqui o pastor Donizete, o pastor Tim, do Mato Grosso, mas devido a alguns compromissos, não foi possível, mas não está dispensado, viu, pastor, da sua participação aqui com a gente, em nome do Senhor Jesus, Também estendemos o convite, a outros pastores que queiram
participar, que sinta no coração, né, de estar trazendo uma palavra, né, louvado seja Deus, participando, né, deste momento precioso que é anunciar o Evangelho, né, aproveitando, né, este meio, esta ferramenta que o Senhor tem preparado para nós, de estar levando esta mensagem gloriosa por meio da internet, né, das mídias sociais, que é usada para tanta coisa, né, coisa maléfica, né, que tem trazido tanto prejuízo, tanto mal à juventude, à família, né, às nossas crianças, né, pessoas mal intencionadas às vezes têm usado dessa ferramenta, né, para trazer mal à sociedade, mas nós não temos o mal para oferecer, então oferecemos aquilo que temos, e aqui estamos para oferecer a palavra de Deus, louvado seja Deus, que é apta para purificar o homem dos seus pecados por meio da fé no sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então em breve teremos aqui a participação, né, do nosso querido pastor Tim, como também outros pastores, obreiros, irmãos, né, mensageiros aí que queiram estar conosco aí também transmitindo esta mensagem gloriosa. Louvado seja Deus. Então, para isso estamos aqui. Convido você desde já a abrir a sua Bíblia aí na sua casa e ler juntamente conosco o texto que se encontra na primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, louvado seja Deus, o versículo 13, né? E também, né, você que necessita da oração, deixa o seu nome aí, né, nos comentários, ou se você quiser deixar aí no direct aí, né, pode estar me enviando também, né, uma mensagem aí para nós. Estaremos colocando o seu nome aqui para oração, né, e que o Senhor possa estender as suas mãos, seja qual for a sua necessidade, né. A minha saudação também, né, aos nossos companheiros de trabalho, né, ali da usina Bazan, também os irmãos que trabalham na usina Santo Antônio, né, os irmãos que estão aqui, né, são funcionários da usina Santo Antônio, né. A nossa saudação a todos vocês, né, que têm aí nos prestigiado com a audiência aí, né, assistindo as nossas lives, e que o Senhor possa alcançá-los, né, com a sua graça e com o seu amor, com a sua misericórdia. Como já dissemos, né, abre a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, no versículo 13 a seguir, louvado seja Deus, que diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis ou conformeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, ou seja, quando não havia o conhecimento, mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo
porém manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós, que por intermédio dele credes em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que vossa fé e vossa esperança estivesse em Deus, tendo purificado vossa alma pela vossa obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Amai ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre, porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor. Amado e eterno Deus, diante desta palavra gloriosa, nós estamos aqui para mais essa transmissão, Senhor, deste programa que tem entrado em lugares onde não imaginamos, mas o Senhor é conhecedor, e que ao ouvir a Tua palavra, Senhor, esta pessoa que se encontra necessitada possa alcançar, meu Deus, ser alcançada por Ti nesta manhã. Por isso, meu Deus, pedimos a Ti, fala melhor ao nosso coração, e que possamos de bom grado, Senhor, atentar para a Tua preciosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. A nossa saudação ao nosso irmão Edson Porto, da cidade de Catanduva. Que Deus abençoe, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. Saudação à igreja, à família, aos irmãos aí, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Palavra de Deus trazendo para nós uma exortação, uma reflexão, para que possamos atentar diligentemente para o que o Senhor tem falado conosco, principalmente nestes últimos dias. Pois observamos e vemos que o mundo, com seus acontecimentos, anuncia a vinda gloriosa do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E bem-aventurados são aqueles que estão nesta esperança, que têm lavado as suas vestiduras da mancha do pecado no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vertido por mim e por você na cruz do Calvário. Bem-aventurados estes que aguardam esta vinda gloriosa, tendo sido purificados do pecado que impediria o homem, a mulher, de herdar a salvação gloriosa, a recompensa bendita que o Senhor nos dará naquele dia. E trazendo a exortação quanto à perseverança na fé, firme no propósito de servir ao Senhor enquanto vivemos, o nosso irmão Pedro nos traz estes versículos que acabamos de ler, que diz que devemos, portanto, ter o lombo do nosso entendimento cingido, ser sóbrio,
Então o amigo, irmão, porventura tenha visto alguém, fisicamente falando, que não se encontra sóbrio, que é uma pessoa embriagada pelo álcool ou outras coisas que retira a sobriedade da pessoa. Ele não consegue fazer vereda direita. E quando vemos alguém embriagado, como a gente sempre encontra pela bebida, por exemplo, a gente vê que a pessoa não consegue fazer vereda direita. A pessoa caminha e logo já não consegue e cai por ali, e levanta e tenta mais um pouco, e ali ela se fere. Por quê? Não está sóbrio. Enquanto que a pessoa que está sóbrio, ele consegue ver o tropeço por onde ele está passando, e ele consegue então se desviar dali e seguir o seu caminho. E na nossa caminhada, na fé gloriosa, na salvação, na presença do nosso Deus, é necessário que tenhamos esta sobriedade espiritual. Que o nosso entendimento esteja sempre cingido, sempre pronto. Como a palavra de Deus diz, que nós não venhamos, como diz o nosso irmão Paulo, ser levado por qualquer vento de doutrina, ter firmeza na nossa fé, seja por espírito ou por parábola ou qualquer outra manifestação que não condiz com a Escritura, seja anátema, ele diz, se não estiver enquadrado naquilo que ele pregou, inspirado pelo Senhor. Mas quando o irmão, a irmã é sóbrio, quando o irmão, a irmã tem certeza em quem ele tem crido, louvado seja Deus, o seu entendimento está sempre cingido e pronto para seguir as pisadas do nosso Mestre, seguir o exemplo glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a exortação do nosso irmão é para que sejamos sempre sóbrios. E ele diz: e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Esperai não parcialmente, não até um determinado tempo, não enquanto tudo vai bem, mas esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Porque quando o nosso irmão Paulo nos escreve na carta aos Efésios, a partir do versículo 10, Efésios capítulo 6, versículo 10, ele descreve ali a armadura de Deus, e ele diz depois lá na frente: havendo feito tudo, ficai firmes, para que possais resistir o dia mau. Louvado seja Deus. Então, quando a pessoa se encontra numa situação difícil, se ele não estiver sóbrio no seu entendimento quanto à sua salvação, quanto em quem ele tem crido, então o que há de ser deste irmão ou desta irmã que não se encontra sóbrio? Mas ele diz aqui para que possamos esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. E ele diz mais: como filhos obedientes, como filhos obedientes. E nós vemos lá no Evangelho de João, no capítulo 1, quem são esses filhos obedientes? Porque lá está escrito que Jesus, sendo ele Deus em carne, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a Escritura nos diz que a tantos quantos o receberam,
deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus. Louvado seja Deus por esta escritura. Mas ele continua dizendo ali: aos que creem no seu nome. Então é maravilhoso quando nos identificamos com o Senhor sendo nosso Pai, nos colocamos diante dele como sendo seus filhos. Mas não basta, porque lá está escrito que ele garante esta bem-aventurança de ser feito filho de Deus aos que creem no seu nome. Então é necessário que possamos recebê-lo, mas crer no seu nome, para que possamos ser feitos filhos de Deus. E o filho com esta qualidade que o nosso irmão nos escreve, dizendo: como filhos obedientes. E eu tenho certeza que para você que é pai, mãe, você alegra quando você tem o seu filho na obediência da sua vontade, da sua boa vontade como pai, como mãe. E isso é maravilhoso. A palavra de Deus chega a dizer assim: para que o filho possa honrar o seu pai e a sua mãe, para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então esta qualidade deve estar presente também na nossa identidade espiritual, como filhos de Deus, mas filhos obedientes. Obedientes a quê, irmão? Obedientes à sua palavra, à sua vontade. Louvado seja Deus, para que verdadeiramente sejamos filhos de Deus, não somente de palavra ou no título que carregamos como crente, como cristão, mas que quando alguém olhar para o irmão, para o amigo que nos ouve, nos assiste, e possa pela sua obediência contemplar o Senhor Jesus Cristo e glorificar a Deus e dizer: verdadeiramente ali vai um filho, uma filha de Deus, observando a sua obediência aos mandamentos, à palavra de Deus. É isso que o Senhor espera dos seus filhos, a obediência à sua palavra. E diz: e não vos amoldeis ou vos conformeis a este mundo, ou seja, as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Não vos amoldeis, ou não vos conformeis, estar conforme, estar igual, estar da mesma maneira, seguindo o mesmo curso, as paixões que antes tinhas, no tempo da vossa ignorância. Ignorância quanto à palavra de Deus, quanto ao que o Senhor requer dos seus filhos. Nós, enquanto não vivíamos na presença do Senhor, éramos ignorantes quanto à sua palavra, à sua vontade, à necessidade de andarmos na obediência da sua palavra, da sua vontade. Então, quanto a isso, nós éramos ignorantes. Ignorantes aqui é no sentido de não conhecer, de não saber. Então, quando éramos ignorantes, andávamos de forma que não agradava a Deus, andávamos segundo as paixões do nosso corpo, da vontade deste mundo, mas fomos tirados de lá, fomos resgatados, fomos comprados para viver agora em novidade de vida. E Ele então nos exorta para que sejamos filhos obedientes e não nos amoldando a essas paixões, a essa maneira de viver que tínhamos anteriormente na nossa ignorância, quando não conhecíamos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver.
como é santo, nós temos um modelo, nós temos um exemplo. Sabemos que Deus é Espírito, como diz a sua palavra. E ainda assim, sendo Ele Espírito, devemos obediência a Ele e à sua vontade. Mas eu e você sabemos que, como já mencionei aqui, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E estando Ele em carne, por diversas vezes Ele dizia: eu dei o exemplo. Assim como eu vos fiz, façai-vos também. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, e nisso notamos que o nosso Deus, Ele se manifestou aqui, nos deu o exemplo, para que, como Ele viveu, possamos fazer também. É o que a palavra de Deus está dizendo aqui, dizendo no versículo 15: mas como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em toda a vossa maneira de viver. Não existe experiência nenhuma que possamos viver neste mundo que o Senhor não conheça, não saiba de que maneira devemos reagir. E tem um ditado, acho que é até filme, que diz assim: em seus passos, o que faria Jesus? E aí, no nosso lugar, o que Jesus faria nas situações em que encontramos no nosso dia a dia? É claro, Ele, homem, a maneira que viveu aqui, em diversos momentos Jesus foi tentado, mas sofreu, muitas das vezes calado, como o nosso profeta Isaías, no capítulo 53, ele descreve, dizendo assim que, como um cordeiro mudo, que é levado diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, mas sofreu calado. Sendo Ele Deus, podendo rejeitar aquele sofrimento, e isso é exemplo para nós. E quantas adversidades o irmão, o querido ouvinte, encontra às vezes nessa vida, em que há necessidade de manifestar este sentimento, de agir com santidade, com a mente de Cristo, que agora temos pela sua palavra, em toda a nossa maneira de viver, não somente diante dos irmãos, não somente dentro de um ambiente onde está se cultuando a Deus, mas em toda a maneira de viver. E nós vivemos num ambiente religioso, nós vivemos num ambiente de trabalho, nós vivemos num ambiente familiar, nós vivemos num ambiente de paz, nós vivemos num lugar de conflito, vivemos momentos de perseguição, momentos de perfeita paz, mas em todos estes momentos é necessário nós agir como santos, servos de Deus, obedientes, filhos, que esperamos inteiramente na graça e na revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. E ele diz: pois está escrito, versículo 16: sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja Deus. Sede santo, porque eu sou santo. Versículo 16. E o 17 fortalece o 16, que diz: ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sede santo, porque eu sou santo. Se o Senhor é santo, e o versículo 14 diz que nós somos filhos obedientes,
Nós devemos então ter herdado do Senhor esta santidade, esta santificação. Somos hoje templos do Espírito Santo, já fala Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita no irmão, na irmã, o irmão, a irmã vive em santidade, vive de maneira a agradar este seu Pai, que agora você invoca como seu Pai. E este seu Pai é santo. De que maneira deve-se viver alguém que é filho de um Deus santo? Qual a melhor forma de se identificar como verdadeiro, como filho verdadeiro de um Deus que é santo? Louvado seja Deus! É vivendo também em santidade, em toda a maneira de viver. Seja em que ambiente for, seja no meio da multidão, seja sozinho, seja em palavra, seja em pensamento, em toda a maneira de viver, porque fazendo assim, estaremos sendo filhos obedientes. Louvado seja Deus! O Espírito de Deus terá prazer em habitar no irmão, na irmã, que tem essa qualidade de obediência, de santidade na sua vida. Louvado seja Deus! E é maravilhoso, é precioso quando você, sem precisar abrir a sua boca, você dá o seu testemunho diante da sociedade, no ambiente em que você vive, seja no trabalho, seja onde for. As pessoas olham para você e não há necessidade de você dizer assim: eu sou crente, eu sou da igreja A, B ou C. Mas a pessoa olha para você e já identifica: aquele irmão, aquela pessoa é diferente. No trato, nos negócios, a maneira de se portar, de falar, de se vestir, com santidade, mansidão, amando o próximo, não retribuindo mal com mal, estendendo a mão ao necessitado. Para que tenhamos uma vida assim, de maneira a agradar ao Senhor em santidade, é necessário que o fruto do Espírito esteja presente na nossa vida. E vivendo assim, com certeza, você dará testemunho de que você é filho de Deus, verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele diz: ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Louvado seja Deus! Que palavra gloriosa, irmãos! Quando nós lemos lá o Salmo 23, né? É um salmo, acho que o salmo mais conhecido por todos, né? Que diz, né, que o Senhor é o meu pastor, nada nos faltará. E mencionamos e lemos e falamos a respeito desse salmo com alegria, né? Louvado seja Deus. Mas quando reconhecemos o Senhor como nosso pastor, é necessário nos identificarmos como ovelhas do seu pasto. E Jesus diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Louvado seja Deus! Então, quando o Senhor fala, você sabe identificar? No meio de tantas vozes, a voz do bom pastor. E me permita aqui fazer um comentário. Há poucos dias, né, eu vi um vídeo em que estava lá um rebanho de ovelha, e diversas pessoas aqui na beira da cerca, e todos gritavam ali, menos o pastor, um de cada vez, e chamava e gritava, e a ovelha pastando lá, e não dava crédito à voz que falava com ela.
E aí de repente o pastor daquelas ovelhas, ele grita, né? A maneira de chamar lá as ovelhas. E quando elas escutam a voz daquele homem que era o seu pastor, todas elas se levantam ali a cabeça e seguem de onde está vindo a voz daquele homem. Por quê? Eram ovelhas que conheciam a voz do seu pastor. Não a voz do estranho para elas, mas a voz do seu pastor era conhecida. E assim também, no tempo em que vivemos, tantas vozes têm soado, tantos convites, mas aquele que é ovelha, aquele que é filho, como a palavra está dizendo aqui, ele identifica a voz do seu pastor. E quando o Senhor fala com ele, seja por intermédio da palavra ou de outra forma, ele sabe identificar, ele sente no seu coração, ele diz: não, verdadeiramente o Senhor está falando comigo. E este Senhor que fala conosco está dizendo aqui que sem acepção de pessoas ele julga segundo a obra de cada um. Qual tem sido a sua obra? Qual tem sido a minha obra? Que este Pai bondoso, que este Pai que nós invocamos a Ele como filhos, julga segundo esta obra. E a exortação aqui do apóstolo é andar em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ora, se peregrinamos, é porque não estamos permanentes nesse local. Não se peregrina em casa, num território próprio, se peregrina em território alheio. E nós, como filhos amados, como filhos obedientes, como quem tem cingido os lombos do entendimento, esperamos inteiramente na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, desta forma, peregrinando por este mundo, sabendo que o nosso descanso não é aqui, que o nosso Senhor, quando se manifestar, Ele há de nos levar então, louvado seja Deus, para a nossa pátria, onde não seremos peregrinos, nem forasteiros, mas estaremos indo para casa, louvado seja Deus. Que coisa gloriosa, irmãos, é viver este tempo de peregrinação aqui em temor, como diz a palavra de Deus aqui. Não de qualquer maneira, não de forma a seguir o curso desse mundo, em obediência às paixões que tínhamos anteriormente, no tempo da nossa ignorância, mas sim em novidade de vida, de maneira a agradar ao Senhor, vivendo em santidade no tempo da nossa peregrinação aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Esta é a forma que deve o homem e a mulher de Deus viver enquanto peregrina por esta terra, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Louvado seja Deus. E quando nós lemos este versículo, que o versículo 19 coopera com ele, diz: mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós lemos aqui, mas este versículo, ou seja, esses dois versículos, têm um peso, irmãos, que para o homem e a mulher seria insuportável, porque não foi com ouro ou prata ou coisa corruptível que nós fomos comprados. Se fosse ouro ou prata, isso nós temos acesso aqui, alguns mais, outros menos, mas a riqueza material aqui, o ouro, prata, o dinheiro, está acessível ao ser humano. Então seria possível o homem comprar o outro e pagar pelo seu pecado.
como se pensou que podia fazer na antiguidade, aonde por determinada soma de dinheiro alguém poderia salvar o outro, mesmo que já estivesse morto. Mas graças a Deus, que nunca faltou homens corajosos, revestidos do poder e da autoridade, para levantar a bandeira do Evangelho e dizer que não foi com ouro ou prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus, que pagou um alto preço, que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter direito de entrar na cidade pelas portas, por meio da fé. E hoje nós cremos que a morte do nosso Senhor na cruz do Calvário, seguido da sua ressurreição ao terceiro dia, não foi em vão, e que qualquer esforço humano, e que qualquer outro meio que o homem possa inventar, não substitui de maneira alguma o sacrifício de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário, vertendo sangue puro, sangue precioso, como um cordeiro, diz a palavra aqui, imaculado, incontaminado, sem pecado, sem mancha. Não merecia ele a morte, porque o salário do pecado é a morte, e ele não pecou, portanto não merecia a morte. Mas nós, desde o princípio, pecamos, desobedecemos, aborrecemos ao Senhor, e por consequência merecíamos esta morte. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olhando para nós, sendo nós ainda pecadores, nos amou. Louvado seja Deus. E a morte que eu e você merecíamos, ele morreu na cruz do Calvário, sofrendo a afronta de homens maldosos, homens sanguinários, que castigou o seu corpo. Chega a dizer o profeta Isaías que ele foi moído pelas nossas transgressões. Mas ele também diz, e nós alegramos por isso, porque ele diz assim, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que coisa gloriosa! Então por isso eu disse que esses dois versículos têm um peso que o homem não pode carregar, mas o nosso Deus carregou por nós. O nosso mestre veio aqui, nos ensinou de que maneira devemos viver em santidade, e isso não bastou, ele se entregou à morte por mim e por você. E ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos. E nós louvamos ao Senhor por este sacrifício na cruz do Calvário. E ele diz no versículo 20: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Não há outro meio. Aqueles que viveram antes da manifestação gloriosa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vivia na esperança da manifestação do Cordeiro que viria. Louvado seja Deus. E nós que vivemos após a vinda do Cordeiro, após a morte e ressurreição, vivemos também crendo no sacrifício que ele já fez por nós na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. Então esta é a maneira aqueles que vivem em novidade de vida devem se portar diante deste mundo. E ele diz assim: que por intermédio dele credes em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, para que vossa fé e esperança estivesse em Deus. Que essa fé e essa esperança esteja na sua vida.
que por intermédio dele, somente dele, não há outro meio. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz: eu sou um dos, ou ele diz: eu sou o melhor caminho, dando a entender que haveria outro. Não, mas ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então não tem como você encontrar a verdade que salva em um atalho. Não tem como você encontrar esta vida eterna e gloriosa num atalho que não seja o caminho, que é o próprio nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Escritura diz que nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Se você está buscando o caminho, se você está buscando a salvação no nome de fulano e cicrano, no nome de alguém que não seja o Senhor Jesus Cristo, vai aqui um recado da palavra de Deus para você: volte-se para Cristo, busque o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto, antes que você se depare com o dia glorioso do Senhor, e essa esperança que talvez você tenha em alguém que não pode te salvar, se transforme em frustração e desespero. Mas aquele que perseverar na obediência do Senhor Jesus Cristo, com certeza entrará para as bodas do Cordeiro, para viver a salvação gloriosa, prometida e garantida por nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então o amigo, irmão e ouvinte pode entender desta forma, que por intermédio dele, somente dele, é que se pode crer em Deus, que é poderoso, que ressuscitou dentre os mortos, sendo já o terceiro dia. Já os discípulos e alguns ali em desespero, dois deles indo para Emaús, conversando, tristes, e Jesus se põe a caminhar com eles e passa a conversar sobre aquele assunto. E quando eles entram para partir o pão, eles reconhecem que Jesus verdadeiramente havia ressuscitado e estava entre eles. Louvado seja Deus! Então o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo é o dono da vida, e Ele pode garantir para você esta vida eterna. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai ardentemente uns aos outros com um coração puro. Louvado seja Deus! Eu não sei, né? A gente sempre comenta aqui a respeito desse assunto. Se tem uma coisa que leva a pessoa para baixo, é o peso na consciência. Às vezes a pessoa cometeu um pecado e que a sua consciência não deixa ele descansar. Ele distrai com amigos, com bebida, com outros assuntos, mas há um momento em que a pessoa, ou no momento que ela vai se deitar, no momento que ela está só, a sua consciência o acusa. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, quando vamos a Ele com este peso na consciência por qualquer coisa que tenhamos cometido, este versículo 22 ele se cumpre na nossa vida. Este peso é a mancha do pecado, é o peso da condenação que está sobre aquele que ainda não foi lavado, não foi purificado pelo sangue de Jesus. Mas quando vamos a Cristo com o propósito verdadeiro de entregar a Ele a nossa vida, então o versículo 22 ele se cumpre em nós,
que diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido. Então, quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, este peso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que te machuca, quando você para refletir na sua vida e você se entrega, se converte a Cristo, ele é tirado dos seus ombros. Aí o que haverá sobre você vai ser esta esperança gloriosa, louvado seja Deus, esta verdade que há de fluir na sua vida, esta esperança de não de querer que a sua vida acabe, mas de querer viver para o Senhor, e sabendo que quando Ele se manifestar, ou quando partirmos daqui, nós estaremos vivendo ainda mais e para todo sempre, louvado seja Deus, na sua presença gloriosa. Essa é a esperança daqueles que deixaram os seus pecados ali, as suas culpas, o peso da consciência pelo pecado nos pés do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, tendo a purificação da alma pela obediência à verdade, que verdade, né? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, que leva ao amor fraternal não fingido, porque o Senhor conhece. Se tem uma coisa que às vezes o ser humano não para refletir, é que o Senhor conhece todas as coisas. O salmista, espantado, chega a dizer assim: Senhor, ainda a palavra não me chegou à língua, e o Senhor já sabe. Então o Senhor, o Deus que nós servimos, Ele sabe quando a minha manifestação de amor por alguém, pelo irmão, pela irmã, pelo próximo, pelo vizinho, pelo o companheiro de trabalho, quando a minha manifestação de amor, de caridade é fingida. Ora, a quem eu estaria tentando enganar? Se o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, Ele conhece o meu coração melhor do que eu. Mas aquele que entregou-se a Cristo, teve a sua alma lavada e vive na obediência da verdade, ele vive um amor fraternal verdadeiro, louvado seja Deus, sentindo verdadeiramente a necessidade do seu próximo, e estendendo a mão e fazendo aquilo que Jesus faria. Louvado seja Deus. E Jesus é maravilhoso, irmãos. E Ele diz aqui: amai ardentemente uns aos outros com um coração puro. Aleluia. Então é momento de pararmos aqui e refletir quanto à pureza do nosso coração, e se há necessidade, se fazendo este autoexame, você identificar que o seu coração ainda está impuro, seja por isso ou por aquilo, volte-se para Cristo, entregue-se a Ele, que você também, como diz aqui o versículo 22, será purificado, e você então estará na obediência da verdade gloriosa, para viver este amor, louvado seja Deus, este amor ardente e um coração puro diante de Deus. Que maravilha esta palavra! E diz: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ora, irmão, o que seria isso? Nós estamos aqui transmitindo a palavra de Deus. Você talvez tenha aí na sua casa uma Bíblia como esta, que contém a palavra de Deus, e você pode abri-la com o olhar certo, né? Sem buscar aquilo que lhe apraz, mas aquilo que o Senhor tem para te oferecer. Busque dessa maneira, e você será abençoado por ela. O Senhor vai falar ao seu coração,
E você vai ver que esta palavra ela é viva e eficaz, que quando você se entrega ao Senhor na obediência, você vai ter prazer então em viver para Ele em novidade de vida. Louvado seja Deus. E sendo gerado por esta palavra, você vai viver de maneira não perecível, não de maneira que a agradar os homens, mas de maneira a agradar ao Senhor. E muitas das vezes, vivendo de maneira a agradar a Deus, é necessário rejeitar muitas coisas que o homem, ao ver esse procedimento, esta atitude nossa de rejeitar isto ou aquilo para agradarmos ao Senhor, fiquem aborrecidos e desagradados. Mas se estes próprios que se aborrecem com a minha, a sua obediência, analisar o porquê do seu procedimento, vão ver que eles também precisam se converter a Cristo e andar em novidade de vida, para ser salvo também. Louvado seja Deus. Então a palavra de Deus é viva e permanece para sempre. Passa o céu e a terra, disse o Senhor, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Louvado seja Deus. E ele diz: porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Palavra esta que estamos aqui a compartilhar com você. Esta é a palavra que estamos compartilhando com você. E ele diz com que é comparado o homem e a sua glória. A carne, o homem, sim, como a erva, e a sua glória como a flor da erva. Secou-se a erva. Que nós vivemos aqui, né, na nossa região, onde tem bastante agricultura, a gente vê bastante, né, o plantio disso ou daquilo. Então constantemente estamos observando este exemplo, em que com pouca coisa, aquela planta que pela manhã estava bonita, frondosa, florida, mas não precisa muito. Se você demora algumas horas para passar ali, você já percebe que aquela beleza já não existe mais. E assim é a vida do homem, do ser humano, que se vai. O homem faz planos, o homem projeta isso, projeta aquilo, mas muitos têm ido cedo, têm partido para a eternidade. Como nesta semana, né, já deixo aqui, né, as nossas condolências, né, à família Mantuan ali na cidade de Cândia, pela partida ali, né, do nosso amigo Eduardo. Que Deus conforte o coração da família, né? Um menino novo, né? Companheiro de trabalho. Então a gente fica olhando quando chega diante de uma situação dessa e fica questionando, falando por quê? E entristecemos e nos aborrecemos, mas a vida humana é assim. Mas Jesus está falando aqui conosco pela sua palavra. No versículo 25: mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. E aí eu deixo aqui esse último versículo para a sua reflexão, e que você observe este último parágrafo aqui que diz: ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. O versículo 25: a palavra que permanece para sempre. E que você possa reler aqui do versículo 13 até aqui, e pensando nesse versículo final aqui da leitura, que esta palavra que foi evangelizada
que por ela é que tudo isso que vimos aqui é possível na nossa vida. Porque o homem de si, com o seu próprio braço, com a sua própria força, ele só consegue uma coisa: se distanciar de Deus, ir para longe. Mas quando o homem olha para si, reconhece a sua necessidade espiritual e vê que só o Senhor Jesus, por intermédio do que nós já vimos aqui, do seu precioso sangue, como de um cordeiro imaculado, pode suprir essas necessidades, então ele começa, como diz o nosso irmão Tiago, se achegar a Deus, se achegar a Deus, se achegar a Deus. E o irmão Tiago escreve assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Louvado seja Deus. Então, se alguém se achega a um determinado ponto e o Senhor vem também se achegando, automaticamente haverá um encontro. E quando temos esse encontro glorioso com o Senhor, então temos a novidade de vida no nosso ser, e vivemos agora em novidade de vida, com os nossos pecados perdoados, sendo transformados por Deus, e vivemos então como filhos obedientes à sua palavra. E que você possa viver desta maneira, a agradar ao Senhor, e que Ele tenha prazer ao contemplar a sua vida na obediência da sua palavra. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, esta é a mensagem ao seu coração. Hoje, permitindo o Senhor, haverá o culto aqui na rua Giacomo Paris Pericione, número 95, no Ouro Verde, né? Louvado seja Deus. Também ali em Sertãozinho, no bairro Alvorada, na rua Expedicionário Leles, número 2428. Louvado seja Deus. E que você possa estar participando conosco. E eu tenho certeza que o Senhor há de falar melhor ao seu coração. Venha, traga a sua família, reconheça a sua necessidade em ter um encontro verdadeiro com Cristo. Agradecemos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, né, pelas redes sociais, e que o Senhor possa recompensá-los grandemente. A nossa saudação aos amados, Edson Porto, né, nosso irmão Mauro Silva, que Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, né, amém. Deus abençoe a nossa irmã Rose também, Rose Santos, né, Sertãozinho, a nossa irmã Carol Cordeiro, também que está nos acompanhando. Que o Senhor possa recompensar todos, né, todos os irmãos que têm de certa forma contribuído para que esta mensagem vá além e alcance as almas carentes da misericórdia do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o seu coração, e estaremos agradecendo o Senhor neste momento. Amado e eterno Deus, nós te agradecemos e te louvamos, bendizemos o teu nome, porque tu és maravilhoso, e que esta palavra, Senhor, possa ter alcançado este coração desejoso de estar sendo, Senhor, participante desta tão grande salvação, e que este irmão, esta irmã, Senhor, este amigo, amiga que ouviu esta palavra, possa também se enquadrar aqui, Senhor, como filho obediente, e vivendo de maneira a agradar a Ti, Senhor, meu Deus, para que possa herdar também, Senhor, esta coroa gloriosa. E tudo isso é possível por intermédio desta palavra que foi evangelizada em nós, que permanece para sempre. Obrigado, Senhor, é o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.